Olá, fãs da NET, sejam muito bem-vindos. Está começando o Tá na Web, o seu programa de entrevistas da TV Litoral Paraná, a nova TV na internet. É só acessar e acompanhar a programação de Paranaguá e do litoral. No Tá na Web de hoje, professor Florindo Stuba Júnior, o professor Stuba, figura muito conhecida em Paranaguá, principalmente por lecionar história, né, professor? E ter ensinado para tantos alunos. Seja muito bem-vindo ao TV Litoral Paraná. Obrigado, eu que agradeço ao convite. E é Vistuba. 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 Sempre tem essa questão do W, né? E aí falam Vistuba, que é o nome de um rio na Polônia, Vistula. Se escreve com W, mas se pronuncia com V. É o negócio da nossa língua portuguesa, né? Se escreve de uma forma e se lê de outra. Florindo Stuba Júnior. 55 anos, é professor universitário na FAFIPAR, na rede pública estadual, em 2 colégios, no Helena Viana Sundim e também na FAFIPAR. Na verdade, um colégio, são 2 locais, na FAFIPAR e no Helena. Isso. Está trabalhando muito, professor? A gente tenta reduzir um pouco a carga de trabalho, né? Chegando aos 55, a gente já acha que está ficando velho, no tempo que a gente era mais, eu gosto desse termo Parnanguara, no tempo de um menino, que a gente utiliza, os mais antigos utilizavam também, a gente vai diminuindo um pouco a carga, vai diminuindo um pouco o trabalho, mas isso é uma ilusão, a gente continua desenvolvendo e correndo atrás da história da nossa cidade, da história do nosso estado. O senhor leciona história do Paraná, mas também o senhor, digamos, se especializou ou é um estudioso dos termos dessa linguagem do Parnanguara, que é uma coisa toda própria, né? Você está falando do bagrinhês. O bagrinhês. Ou parnanguarês, como alguns gostam de falar. Mas o bagrinhês, ele, assim como o curitibano tem o jeito de falar, o Parnanguara também tem o seu jeito de falar. E esse jeito de falar do Parnanguara é uma questão herdada dos índios carijós, herdada dos portugueses, herdada também dos negros, que aqui estiveram em Paranaguá em grande quantidade, em grande número, porque nós temos uma questão negra muito séria em Paranaguá. E por isso que eu acho que é importante esse 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, também ser discutido na nossa cidade. Então esse bagrinhês é uma mistura de várias palavras, de várias raças, de vários povos que aqui vieram. E é interessante que como isso se preservou, mesmo Paranaguá tendo recebido uma grande demanda de pessoas de fora. Porque Paranaguá, sendo uma cidade portuária, ela é uma cidade que agrega e recebe muita mão de obra vindo de fora. E as últimas pesquisas que a gente tem aí, assim, não muito sérias, não muito profundas, é que Paranaguá tem cerca de quase 80% da sua população vinda de outras regiões. Somente 20% da cidade de Paranaguá é natural da cidade, de famílias antigas de Paranaguá. Isso tudo em razão do grande crescimento do porto, né? O senhor, por exemplo, é nascido nos Campos Gerais, na cidade de Ponta Grossa. Eu nasci na cidade de Ponta Grossa e tem uma história muito interessante. Sendo professor de história, sempre tem história, né? Então, o meu pai era jogador de futebol, veio para Paranaguá para jogar pelo Rio Branco Esporte Clube nos anos 50. Florindo. E era um bom jogador, e dizem até que ele não disputava a bola, né? Ele disputava os lances, porque era aquela época do futebol raçudo, daquele que o cara ia rachar a bola, não, ele ia rachar a perna do adversário. Era assim que se jogava naquela época. A época que o Santos esteve em Paranaguá também jogando aqui em Paranaguá, os grandes times do Brasil vinham para Paranaguá. E depois ele foi vendido para o Guarani Esporte Clube. Guarani de Ponta Grossa. Em Ponta Grossa, que hoje não existe mais, é um clube, né? Um clube social apenas. É um clube que ainda tem as piscinas, tem seu estádio. Ali na Vila Estrela, logo na entrada da cidade. Eu sempre vou lá, sempre visito os amigos, os parentes e passeio pela cidade de Ponta Grossa e também levo muitos alunos, porque no curso de História do Paraná da FAFIPAR, a gente faz algumas dessas viagens malucas. Então eu vou para Vila Velha e também faço uma visita na cidade de Ponta Grossa. Mas lá o Guarani acabou fechando naquela época e o meu pai foi vendido novamente para o litoral, só que daí ele veio para o Seleto. Jogou no Rio Branco e no Seleto. Era assim que acontecia naquela época.
Tá formada a confusão. Tá formada. E eu acho que o futebol naquela época em Paranaguá era muito interessante por causa desses dois times. Porque o Cele Rio era o maior clássico que existia em Paranaguá e em todo o litoral. E existia também uma grande disputa entre os celetenses, né, e os rio-branquistas. Era uma coisa de briga de boteco até, briga de rua, as pessoas defenderem a camisa. E o pai se consagrou campeão do campeonato de 64, acho eu, 69, não lembro agora a data correta, pelo Seleto, o que seria a Copa do Estado do Paraná. Foi uma disputa muito grande e o nosso Seleto se consagrou campeão. E com o fechamento do Seleto, meu pai já desenvolvia uma outra atividade aqui com um barzinho, um pequeno boteco, para falar a verdade, ali na Costeira, onde hoje é a Coronel Zé Lobo, perto do Porto, onde é a Cutriguaçu hoje, aquela região, ali era um bairro grande que existia naquela área. E o meu pai, então, se aposenta do futebol e continua tocando sua vida. E assim eu me tornei um parnanguara. Eu sou um parnanguara desde 1 ano de idade, porque eu fiquei pouco tempo em Ponta Grossa. Professor, desculpe interromper, eu fiquei curioso. Tendo acompanhado essa história do seu pai, que jogou no Rio Branco e jogou no Seleto, a gente imagina que o senhor adora futebol, ou não? Odeio futebol. Porque isso é uma coisa meio trágica, né? Meu pai ia para a concentração, ficava uma semana fora, e depois, quando terminava o jogo, ele ficava também mais uma semana fora, então eu ficava sem muito ver o meu pai. Mas quando o meu pai voltava desses jogos, desses clássicos, ele ou vinha com a cabeça arrebentada, ou vinha com o joelho arrebentado, ou vinha com o pé arrebentado, ele tinha platina na cabeça, o joelho era colado, então o futebol não era uma coisa. Eu tentei futebol e como eu era péssimo jogador de futebol, nós tínhamos um time de primos, né? Aquele negócio de primos que veio passar o final de semana, passar as férias e me deram uma função de ser goleiro, né? Então, quer dizer, foi uma desgraça. Mas ficou muito querido como professor de história, Florindo Vistuba Júnior. Tá na web, volta já, vamos a um breve intervalo, não saia daí. Estamos de volta com o Tá na Web e o professor Florindo Vistuba Júnior, professor de História, cidadão honorário de Paranaguá, professor. Pois é, na época o João Mendes era vereador e me fez o convite através da Câmara para receber o título de cidadão honorário. E justamente foi no ano em que nós estávamos nos candidatando a vereador. O presidente era o Josias. E eu acho que por essas questões a solenidade que foi marcada, ela foi cancelada e transferida. Mas não tem problema, está publicado lá o decreto cidadão honorário e mesmo com papel ou sem papel eu me considero um parnanguara. Muito mais parnanguara do que pontagrossense. Eu tenho toda a minha vida de infância, adolescência, juventude, criado em Paranaguá. Então, querendo ou não querendo, não é um papel que me diz se eu sou ou não sou parnanguara. É o espírito nosso, né? Porque ser parnanguara é uma coisa muito interessante. Veja bem, porque quem nasce em Paranaguá deveria se chamar paranaguense. Esse é o termo correto. Quem nasce em Londrina, londrinense. Maringá, maringaense. É assim que a coisa funciona. Mas Paranaguá é uma cidade tão interessante que ela dá até um apelido para quem nasce nela, que é o ser parnanguara. E por que a diferença, né, nesse jeito de chamar a pessoa que nasce em Paranaguá? Porque, na verdade, é um termo mais amoroso, carinhoso ser parnanguara. Parece que cai melhor você dizer sou parnanguara, mas é um termo de muita responsabilidade. Por quê? Porque quem nasce em Paranaguá é paranaguense, o correto. Quem se chama parnanguara é aquele que defende a cidade. É aquele que luta pela cidade, aquele que não deixa os outros falarem mal. Porque você sabe, parnanguara não gosta que falem mal da sua cidade, principalmente se for de fora. Se for de fora falando mal, então Deus me livre, ninguém aceita. Só o parnanguara tem esse direito. Se alguém chega aqui, não, porque a cidade fede porque você está aqui.
A gente sempre vai brigar pela cidade. Então, o Parnaguara é justamente esse, aquele que defende a cidade, aquele que gosta da cidade, mesmo criticando, porque isso é uma coisa natural de fazer as críticas necessárias. Mas Parnaguara é aquele que defende a cidade. E o senhor vê que hoje nós temos muitos Parnanguaras? Sim, Paranaguá tem muitos parnanguaras, que inclusive não nasceram na cidade. São pessoas que vieram de fora, gostaram dessa cidade, de famílias que vieram de fora, que passaram a residir em Paranaguá. Isso é muito interessante, porque veja, quando se faz uma construção, quando se fazia uma construção em Paranaguá, por exemplo, vão aumentar o porto, e daí se contrata uma empresa e vem gente de fora. Vem lá uns 1000 pessoas para construir aquele armazém, ou então aquela indústria. Geralmente, dessas 1000 pessoas, umas 200 ficam em Paranaguá. E acabam se casando? Acabam se casando, acabam constituindo famílias, acabam morando e se sentindo parnanguaras. Professor, vou aproveitar a sua presença aqui no Tá na Web para esclarecer e esclarecer de uma vez por todas a questão da data efetiva em que foi erguida, inaugurada a estação ferroviária, porque muito se fala que o prédio é do século retrasado, 1880, 84, uma primeira inauguração, mas há uma divergência nesse sentido com relação à idade e de quando é o prédio da estação ferroviária. Paranaguá tem uma divergência em quase tudo, para falar a verdade, em tudo. Tá? Por exemplo, a questão do aniversário da cidade. Paranaguá não tem aniversário de fundação. Paranaguá, 29 de julho de 1648, é o aniversário de elevação à categoria de vila. Então, Paranaguá tem muito mais do que tem de idade do que tem hoje. Mais de fato do que no papel. Do que no papel, porque Paranaguá ela começa a surgir quando o Domingos Peneda vem lá do litoral de São Paulo e se instala na Ilha da Cutinga por volta de 1550. Então, Paranaguá tem mais ou menos 500 anos dessa história toda. É muito mais antiga. Então, é errado dizer aniversário de Paranaguá. É aniversário de elevação à categoria de vila, porque antes era um povoado de faiscadores de ouro. É o caso da estação ferroviária. O prédio da estação ferroviária. E aí tem uma história muito clássica. Em 1880, Dom Pedro II vem a Paranaguá para começar a construção da estrada de ferro. Lança a pedra fundamental. A pedra fundamental que está ali onde é hoje a sede da Fundação Municipal de Turismo. Ali é o Marco Zero, aonde o Dom Pedro II esteve. Daqui ele vai para Curitiba, vai para Ponta Grossa, vai para Lapa, visita várias regiões do Paraná. Em 1884, quem vem é a Princesa Isabel. Quando a Princesa Isabel vem para Paranaguá, ela vem para inaugurar um trecho. 4 anos depois. 4 anos depois, um trecho. Ela inaugura um trecho. Em 1885, está tudo terminado. A estrada de ferro Paranaguá-Curitiba está pronta, funcionando normalmente e não vem ninguém. Ela continua funcionando normalmente. Mas, aonde é a primeira estação ferroviária? A primeira garagem, como é que eles chamavam na época? É onde hoje é a Fundação de Turismo. Ali era a primeira garagem. Ao lado do Marco Zero, que hoje está sem merchan, meu diretor Cláudio Garmater, mas hoje está entre a Lauri Center e o estacionamento do Bradesco, ali está o Marco Zero. Ali está o Marco Zero. E, na verdade, é a primeira estação onde está a Fundação de Turismo. Em 1922, se inaugura o prédio atual da estação ferroviária. Isso em 1922. Então, quer dizer, de 1885, final do século XIX, até 1922, é a Fundação de Turismo que é a estação ferroviária, que com o tempo acabou virando um depósito, um armazém. E praticamente 30 anos sem uma inauguração formal oficial. Nada, não teve. Esse prédio que o povo chama, e eu já encontrei até na internet, como Estação Dom Pedro II. É errado, não é a Estação Dom Pedro II, porque a Estação Dom Pedro II era dentro do porto. Interessante, antigamente o trem, antes de chegar em Paranaguá, passava pela área portuária. E tinha lá dentro do porto uma estação ferroviária que desciam e subiam pessoas que tinham o nome de Dom Pedro II.
que já está demolida, deve ser um armazém, alguma coisa nesse sentido. Então, o prédio atual da estação ferroviária é de 1922. Eu lembro isso claramente através das minhas pesquisas, por quê? Porque ela foi construída para comemorar o primeiro centenário da independência do Brasil. Então, é de 1922. E também não teve nenhuma solenidade, ela estava pronta. Estava pronta, os funcionários abriram os portões e as pessoas passaram a usar o prédio normalmente. Então, o que há necessidade é que as pessoas entendam essas mudanças. Então, esse prédio é de 22 porque a arquitetura de Paranaguá é uma arquitetura neoclássica até a primeira metade do século XIX, que é aquela arquitetura onde se mistura muito a arte grega com a arte romana, os pilares gregos, toda a questão dos desenhos das janelas, é o famoso neoclássico. Bom, para voltarmos rapidamente a histórias deliciosas e esclarecedoras como essa, nós vamos ao nosso segundo intervalo e voltamos já. Não clique em lugar nenhum, não saia daí. Estamos de volta com o Tá na Web, o professor de História Florindo Vistuba Júnior. Para não perder tempo, professor, eu vou pedir para o senhor contar um pouco da história de um outro prédio emblemático de Paranaguá, que é o Palácio Visconde de Nácar. Foi sede da Câmara Municipal, para localizar as pessoas. Quem eventualmente estiver meio perdido, fica ali entre a sede do Sindicato da Estiva, que está numa esquina, e o Hotel Dantas, que nem é o Hotel Dantas, mas que está na outra esquina ao lado do palácio. E a sede do sindicato, que não é mais sede do sindicato, né? O sindicato fechou o prédio ali, que era o prédio do filho do Visconde de Nácar, era o Palacete dos Guimarães, aquele prédio da esquina onde foi usado pelo sindicato. Que agora está na Avenida Coronel José Lobo. Está lá em cima, na Coronel José Lobo. Mas Paranaguá tem umas histórias muito interessantes. Essa do Visconde de Nácar é uma coisa de louco. A família Guimarães, que é uma família tradicional da cidade de Paranaguá, descende do Visconde de Nácar. Do Nácar, né? A gente fala do Nácar, mas como todo bom paranaguara, a gente chamava Visconde de Nácar. Porque aqui em Paranaguá a gente não vai na casa de Florindo, na casa do Florindo, a gente vai na casa de Florindo. Usa o de, como se fosse construído vários florindos, porque eu digo casa de madeira. A ideia é que ela é de madeira, mas Paranaguara tem esse jeito de falar. O Palácio Visconde de Nácar foi construído pelo Visconde com uma intenção política. O Visconde de Nácar era uma das figuras mais emblemáticas, problemáticas, economicamente e politicamente forte na cidade de Paranaguá. Junta as famílias Correia, Pereira, Guimarães e se torna uma família muito poderosa. Ele era um líder. Ele era um líder conservador, apoiava o imperador Dom Pedro II. E quando começou em 1853 a disputa para se escolher a cidade que seria a capital da província do Paraná, o Visconde de Nácar, que tem uma visão muito futurista, política e séria, ele imagina que Paranaguá viesse a ser a capital da província do Paraná, que antigamente não era estado, se chamava província durante o reinado de Dom Pedro II. Então ele construiu aquele prédio para ser a sede do governo da província do Paraná. Com a escolha sendo feita para a cidade de Curitiba, ele acabou residindo com a sua família ali no Palácio Visconde de Nácar, que é um palácio maravilhoso, que recebeu figuras não só da política, como Dom Pedro II, quando esteve em 1880 em Paranaguá, ficou ali, dormiu ali, teve baile, jantar, festa ali. Também recebeu a princesa Isabel, em 1884, além de grandes personalidades, cientistas, artistas do século XIX, enquanto ele esteve ali. O prédio acabou depois com as famílias, né, com a morte do Visconde, esse prédio acabou sendo fechado e no governo do primeiro prefeito republicano, que foi o filho mais novo do Visconde de Nácar, o João Guilherme, tá?
o prédio foi adquirido pela prefeitura e na parte de baixo era a prefeitura e na parte de cima a Câmara de Paranaguá. E assim até a construção do Palácio São José, que não foi uma construção, né? O Palácio São José era uma escola das freiras, da escola São José, onde as moças aprendiam o secretariado. Eu lembro que quando tinha uns amigos e a gente saía, ficava tudo na esquina da Praça dos Leões esperando as meninas saírem para poder namorar com as meninas do Colégio São José. E depois foi construído o Palácio Carijó, aonde passou a ser a sede da Câmara Municipal de Paranaguá. Já reparou que em Paranaguá tudo é palácio, né? A administração dos portos, Palácio Taquaré. Prefeitura, Palácio São José. Câmara, Palácio Carijó. Isso é muito herdado da política do século XIX. Professor, eu estou percebendo duas coisas, uma boa e outra nem tanto. A boa é que nós vamos precisar de um outro Tá na Web para contar histórias tão interessantes, e a não tão boa é que o nosso tempo é curto, eu ainda tenho muitas perguntas para lhe fazer, não sei se vou conseguir fazer todas. Então vamos avançar para os dias atuais. Vamos lá. O senhor é um grande fã do Facebook. Compartilhe informações também com seus alunos. O senhor está preparando também uma aula para ensinar seus alunos a história dos cemitérios de Paranaguá? Eu tenho um grupo de estudos com os professores da rede pública estadual. Todo mês a gente se encontra uma vez por mês, geralmente o final do mês, na última sexta-feira a gente faz um encontro e a gente passa então algumas informações dessas pesquisas que eu tenho feito. E dentre essas diversas pesquisas tem essa famosa história dos cemitérios de Paranaguá, que eu tenho até medo, porque cada vez que eu faço uma palestra morre alguém da minha família. Então acho que ficou meio juntado, sabe, essa coisa. O senhor pensa duas vezes antes de preparar uma palestra. Uma palestra, então eu fico muito preocupado. Quem sabe um dia eu vou fazer uma palestra de revolução em Paranaguá para ver se sai revolução em Paranaguá, se as pessoas revolucionam essa cidade, né, de fato mesmo e de direito. As coisas começam a pegar. E essa palestra sobre cemitérios é muito interessante porque poucas pessoas sabem. Antigamente, antes da proclamação da República, não existia cemitério público. As pessoas eram enterradas dentro das igrejas. Então a igreja como de São Francisco, tá? A Ordem Terceira de São Francisco das Chagas, né? A Catedral, a Igreja Nossa Senhora do Rosário, a Igreja de Bom Jesus dos Perdões, que hoje não existe mais, que ficava na quadra onde é hoje a Caixa Econômica Federal, ali na Praça Fernando Amaro, enfim. As igrejas tinham as irmandades e as pessoas, quando morriam, elas eram enterradas dentro das igrejas, no chão das igrejas, nas paredes das igrejas. Só para você ter uma ideia, na catedral nossa, na Igreja Nossa Senhora do Rosário, que é a padroeira de Paranaguá, segundo Vieira dos Santos, e ele escreve isso em 1850, foram enterradas 50 mil pessoas dentro. Isso quer dizer, a igreja é de 1578. De 1578 até 1850, 50 mil pessoas estavam enterradas dentro da Igreja Nossa Senhora do Rosário. E quem não pertencesse a uma irmandade, não tinha onde ser enterrado. Por isso que as irmandades eram fortes e ricas, muito poderosas e muita política. Essa da Igreja de Bom Jesus dos Perdões, e assim como a de São Francisco, é que criaram a Santa Casa. A Santa Casa de Paranaguá, que hoje é a Biblioteca Mário Lobo, né, ela foi construída com dinheiro dos irmãos das igrejas de Paranaguá, porque não existia hospital. Fizeram uma vaquinha, juntaram dinheiro e construíram a Santa Casa. Então, Paranaguá, eu digo para os meus alunos, eu digo para os professores da rede pública estadual, Paranaguá é uma história viva, é um museu a céu aberto. Aonde você andar, tem história. Ali ao lado da catedral tem um bueiro que está escrito assim, Made in London. Por quê? Porque toda a água encanada de Paranaguá, que foi encanada por volta de 1914, Paranaguá tinha água encanada e esgoto tratado, 100% de esgoto tratado, porque o prefeito de Paranaguá era o Dr. Caetano Munhoz da Rocha, né, que vinha de família de engenheiros e médicos, se preocupavam com a questão da saúde pública.
Paranaguá, em 1914, já tinha água tratada e todo o encanamento veio de Londres. Então, Paranaguá tem pequenos detalhes que as pessoas não veem, não reparam. As famosas eiras e beiras. Eiras e beiras eram os telhados, as formas dos telhados para a caída da água de famílias importantes. Então, aquela família tem eira e beira. Aquela outra família, minha filha, não case com aquela pessoa daquela família, porque eles não têm eira nem beira. Isso estava no telhado das casas. Então, Paranaguá tem toda uma história. E para divulgar essa história, o que nós estamos fazendo agora, junto com o Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá? Estamos usando as ferramentas que a juventude tem. Que é a ferramenta do quê? Da internet. O famoso Facebook. Então nós criamos pelo Instituto Histórico uma página e eu criei uma outra página onde eu faço essas explicações. Só para você ter uma ideia, na minha página pessoal tem 5.000 pessoas, que é o máximo que o Face oferece. E tem mais umas 200 querendo entrar. E nessa página que eu posto as fotos, inclusive com fotos maravilhosas, não sei se você conhece, de um tal de Max Garmater Neto, que foi um senhor que veio para Paranaguá por volta da década dos anos 50, por aí, e ele era fotógrafo. Se metidava, essa é uma palavra bem parnanguara, né? Se metidava a ficar filmando e fotografando Paranaguá nas décadas de 50. Uma cidade que era igualzinha ao século XIX, com poucas mudanças. Por exemplo, tem uma foto lá, e é muito interessante, entra lá Instituto Histórico e Geográfico, entra lá Professor Vistuba, vocês vão ver a foto da construção do Colégio Estadual José Bonifácio. Porque o José Bonifácio, quando foi construído, era para ser a escola de marinheiros, de aprendiz de marinheiro. Inclusive o clube literário na Barranca também era. Tudo uma coisa só. E o seu Garmater teve essa grande sorte de tirar essa foto naquele período e registra esse acontecimento. Fotos antigas, interessantes de Paranaguá, aqui do rio Itiberê, quando não existia a Praça de Eventos 29 de Julho, onde a água batia no muro do Colégio dos Jesuítas, no Museu de Arqueologia. Mas coisas interessantes daquela cidade limpa. Limpa. Você olha as fotos, você diz, meu Deus, como tem uma cidade limpa, não tem sujeira pelas ruas, porque as pessoas moravam no centro da cidade. O nosso centro não era só comercial. Era um centro residencial. E há um costume português muito antigo de varrer a frente das suas casas e juntar o lixo. Você sabia que até 1950 Paranaguá só tinha um lixeiro? Porque as pessoas limpavam a sua cidade. Como é interessante, e a gente vai divulgando isso. E a garotada, né, vai aprendendo. E muita gente da nossa idade, mais velhos também, estão entrando nesse lance da internet e também estão postando fotos legais de Paranaguá. Quando o aterro do mercado era o nosso aeroparque da época. Competições de moto aconteciam ali, competições, circos eram colocados ali, não existia o Albertina Salmão, não existia a rodoviária, não existia o estádio de futebol, que aquilo ali acabou virando um samba do crioulo doido, né? Cada prefeito quis fazer uma obra ali. O último, um aquário. Então, por quê? É importante fazer ali na Praça de Eventos? Porque é visível, todo mundo vê, todo mundo passa. Pessoal da ilha, na Ilha dos Valadares tem uns 25.000 habitantes, são 25.000 pessoas que passam por aquela ponte e veem essas obras. Isso que é a parte legal da história da fotografia, que a fotografia é um documento histórico. Como eu disse, nós vamos precisar de um outro Tá na Web, porque o nosso tempo é bastante curto, mas eu tenho certeza que você, fã da NET, gostou muito. Professor Florindo Vistuba Júnior, professor de História, foi nosso convidado hoje. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Histórias ótimas. Até o próximo Tá na Web.